Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto que já havíamos começado a tratar em vídeos anteriores, falando sobre a diferença da vida eterna e do reino, e abordando ainda dentro desse mesmo capítulo de Coríntios 9, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a corrida e a coroa. Então nós havíamos parado no vídeo número 24 falando sobre a corrida, né? Agora nós vamos falar sobre o treinamento, porque se a alegoria dada pelo Espírito Santo por meio de Paulo fala de uma corrida em busca da coroa, usando como exemplo os atletas gregos, então há uma alegoria também em relação ao treinamento espiritual. O próprio Paulo se compara a um atleta que em tudo se domina para alcançar esse prêmio. Então nós vemos que há um treinamento espiritual. Vamos falar a respeito desse treinamento. O texto que temos por base na palavra de Deus é 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, você pode conferir na sua Bíblia. E estamos lendo e comentando o artigo escrito pelo irmão Robert Gouveia, no seu livro chamado Estudos sobre o Reino. Então vamos começar aqui falando sobre o treinamento. Esse prêmio, que Paulo havia estimulado os coríntios a alcançar, prêmio esse diferente do dom gratuito da vida eterna. Agora, o que se deveria fazer para alcançar esse prêmio? Esse prêmio, como era conquistado? Havia um treinamento. E isso era algo a ser considerado como necessário em si mesmo, para que seja desenvolvida a força nos músculos utilizados na corrida. Isso, no caso, mostrando na corrida grega, dos atletas gregos, que havia algo a ser considerado seriamente para aquele que quisesse receber aquela coroa de louro. Aquela coroa que Paulo diz que era perecível. Agora, se para eles era necessário tanto esforço, tanto empenho, e quanto a nós? Lembrando, isso não tem a ver com vida eterna, isso tem a ver com galardão. No caso dos gregos, para dar força aos pulmões tão necessários para manter a rapidez dos pés até o fim do percurso. É evidente que o corredor não treinado, mesmo com outros pontos similares, não teria chance de sucesso contra um candidato exercitado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mas isto era algo também requerido pelos administradores dos jogos. Então, era necessário, no que diz respeito a o próprio competidor, determinado a ganhar, se esforçava por conta própria. De si próprio, ele se submetia a um treinamento rigoroso para que não fosse um perdedor no fim da corrida. Mas também os administradores dos jogos exigiam isso. E conforme a época da Grécia, por 10 longos meses preliminares, os candidatos eram colocados sob um severo sistema de dieta e exercícios. Então ele está mostrando como é que era o treinamento dos gregos para depois fazer a comparação com o nosso treinamento, com a nossa, o nosso desenvolvimento espiritual. Então o primeiro ponto é que os próprios competidores de si mesmos se determinavam a serem submetidos a treino. Depois os administradores exigiam a mesma coisa. E por 10 longos meses preliminares, os candidatos eram colocados sob um severo sistema de dieta e exercícios. Mas tudo era direcionado a remover gordura e carne supérfluas e para conceder um vigor a toda a estrutura física. A quantidade de comida e sua qualidade e os exercícios preliminares eram bem arranjados e deveriam ser submetidos àqueles que buscavam o prêmio. Então aqui nós vemos esse exemplo mostrado pelo apóstolo Paulo. Paulo está mostrando, em contrapartida, a grande licenciosidade e autoindulgência que os coríntios estavam se permitindo, ou seja,
Ele está mostrando que enquanto os coríntios, filhos de Deus, que estavam envolvidos numa carreira espiritual, se permitiam ao luxo de viverem em autoindulgência, em se poupar a si mesmo e em licenciosidade. Corinto era uma cidade muito promíscua, muito pecadora, e muitos dos coríntios, mesmo tendo se tornado cristãos, não haviam abandonado seu hábito anterior de vida. Mesmo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, achavam que a vida cristã poderia ser levada de qualquer forma. Agora Paulo toma o exemplo dos atletas gregos e fala: veja como que eles em tudo se dominam a fim de obterem o prêmio. Como que vocês então podem se permitir a uma coisa dessa? Se eles, para alcançar uma coroa de louro que é efêmera, que é passageira, que vai se desintegrar com o tempo, se esforçam tanto, quanto mais nós, quanto mais vocês deveriam se esforçar para um prêmio de uma coroa incorruptível. Por contraste, Paulo está mostrando isso para eles. Paulo está dizendo, olha como eles que não têm nada, que buscam uma glória vã que não vai servir para nada, se esforçam. E veja como que vocês, que têm um prêmio realmente espiritual, realmente necessário, de ser buscado com todo empenho, vocês levam a vida cristã de forma relaxada e de forma totalmente sem nenhum tipo de compromisso. Então, aqui diz, ele está mostrando em contrapartida a grande licenciosidade e autoindulgência que os coríntios estavam se permitindo, como os participantes de festas idólatras e etc., né, eles estavam se permitindo se tornarem participantes de festas idólatras. Paulo está dizendo que, contrário ao comportamento deles, a abnegação é exigida por Deus daqueles que irão finalmente trazer a glória a Ele. Nós que somos crentes estamos nos submetendo ao treinamento de Deus e não podemos viver segundo a carne, nem nos aproximar do mundo ou buscar seus prêmios como outros fazem. O apóstolo, então, apresenta a nós, no capítulo seguinte, sua própria abnegação. Enquanto como um apóstolo ele poderia com justiça demandar o suprimento de tudo o que precisasse por aqueles a quem ele ministrou a verdade salvadora e a quem ele comunicou os dons sobrenaturais pela imposição de mãos, ele abriu mão de suas demandas e trabalhou com as suas próprias mãos para se sustentar. Agora isto se torna sua glória e recompensa na vinda de Cristo. Assim sua conduta se destacou em nítido contraste com a deles, com a dos coríntios. Paulo abriu mão de seus justos direitos e absteve-se de coisas lícitas para não perder a aprovação do Salvador e a glória da primeira ressurreição. Ou seja, aqui está dizendo muito claro que Deus permitiu que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. E muito mais Paulo, sendo alguém capacitado por Deus, que de fato pregava a palavra da verdade, poderia com justiça demandar, pedir dos coríntios que eles o sustentassem. Poderia pedir das igrejas a quem ele serviu que elas deveriam cuidar dele, porque o Senhor ordenou que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. Mas buscando uma excelência, buscando um caminho para que em nada ele fosse irrepreensível, e para que, além de não ser irrepreensível, ele ainda tivesse crédito diante de Deus acumulado, porque, irmãos, queridos irmãos, e todos vocês que me assistem nesse momento, no que diz respeito à nossa salvação, nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Mas no que diz respeito ao galardão, até mesmo um copo de água fria não deixará de ser galardoado. É o que o Senhor Jesus disse. Que nem um copo de água fria perderá o seu galardão se você der um copo de água fria a um dos seus pequeninos. O Senhor foi quem falou de galardão. E quando se fala de galardão, fala-se de mérito, fala de merecimento.
E quando se fala de merecimento, fala-se de crédito. E em Filipenses, Paulo chega a falar que o crédito dos filipenses aumentava para com Deus. A palavra grega ali tem a ver com um saldo que vai crescendo, como uma conta, né? Uma conta bancária que vai crescendo em crédito nos céus. O próprio Senhor Jesus disse para acumularmos tesouro nos céus, onde ladrão e traça nem roubam e nem consomem esse tesouro. E no capítulo de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 6, ele chega a dizer como fazer para acumular esses tesouros nos céus. Vendei vossas posses. Distribuí vossas riquezas. Ele fala que fazendo isso nós vamos estar acumulando tesouro nos céus. Quando nós servimos as causas de Deus com os nossos bens, algo está sendo depositado diante de Deus. Tudo que fazemos para com Deus gera crédito espiritual ou débito no que diz respeito à recompensa. Isso é muito sério. Então nós temos que levar essas coisas em consideração. No caso de Paulo, o Senhor havia permitido que aquele que pregasse o evangelho genuíno, não é essa coisa que é pregado por aí fora hoje não. É o verdadeiro evangelho de Cristo. Que então ele pudesse sim, com todo direito, viver do evangelho. Mas Paulo disse que se ele tinha um meio de pregar sem precisar dos irmãos para sustentá-lo, para que ele apenas doasse sem receber nada em troca, isso geraria muito mais excelência e crédito diante de Deus. Porque ele estaria mais parecido com o seu Senhor, que nunca ordenou e nunca buscou que alguém o servisse. Antes, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo que o Senhor fez foi servir, sem esperar nada em troca. E quanto mais Paulo pudesse ser parecido com o seu Senhor, maior seria o seu galardão. Então, não é porque o Senhor permitiu que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho, que isso é a sua vontade mais excelente. Há muitas coisas que o Senhor permite, mas que ainda não é o mais excelente. Paulo está tentando dizer aqui que existem até mesmo coisas lícitas que nós, como cristãos, devemos nos guardar se queremos ter um prêmio mais excelente diante do Senhor. Se queremos ter o sorriso do Senhor. Se queremos ter a aprovação mais estrita do Senhor naquele grande dia. Agora, se até de coisas lícitas nós temos que nos guardar, Paulo está perguntando, como que vocês não se guardam, coríntios, do que é ilícito? Porque em capítulos para trás ele tinha tratado com litígio, tinha tratado com problemas no casamento, tinha tratado com coisas sacrificadas aos ídolos, tinha tratado no capítulo 5 com o caso de fornicação na igreja. Tinha tratado no capítulo 2, 3 e 4 com a questão da divisão entre os coríntios. Quer dizer, eles eram uma igreja carnal. Estavam sobre o fundamento? Estavam salvos no que diz respeito à vida eterna? Sim, mas se continuassem vivendo da forma que estavam, não estavam se empenhando no treinamento de Deus. Não estavam sendo preparados para reinarem com Cristo no mundo que há de vir, na era vindoura. Agora, se Paulo estava se guardando até mesmo do que era lícito, do que Deus havia permitido, para que ele pudesse em tudo se parecer com seu Senhor, quanto mais os coríntios deveriam ver nisso um exemplo e aprenderem a se guardar. O prêmio era a aprovação do Senhor e a primeira ressurreição que Paulo estava em busca. Sobre a primeira ressurreição nós vamos falar, talvez no vídeo futuro, no próximo vídeo, quero dizer, ou sem ser no próximo vídeo, no outro. Vamos ver conforme esse vídeo aqui vai se seguir.
mas nós haveremos de tratar o assunto da primeira ressurreição logo depois de abordarmos a questão da corrida e da coroa, conforme já foi prometido em um dos vídeos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho desse prêmio. É claro que o prêmio fala dessa primeira ressurreição. Sobre a primeira ressurreição, nós vamos ter, de fato, então, esse vídeo, mas vamos falar um pouquinho sobre a singularidade desse prêmio que Paulo estava buscando. Paulo diz em Coríntios 9, nesse trecho do capítulo 9, versículo 24 a 27, ele diz que eles, os atletas gregos, se restringem, se submetem a um treinamento meticuloso, rigoroso. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o fazemos para obter uma coroa incorruptível. Qual era o objetivo que levava a um abandono tão grande da tranquilidade e conforto? O que demandava tanto esforço, tanto gasto de tempo e dinheiro? O que custava tanta ansiedade? Suponha-se como um favorecido. O que você ganhou? No caso dos gregos, uma grinalda de salsa ou de oliveira, de louro ou de pinho. Este era o prêmio. Logo, fulminada, se desintegrando ao pó, no entanto, cuidadosamente preservada. Para obter aquela coroinha de louro, aquela grinalda, que dali pouco tempo ia começar a murchar, ia com o tempo se desfazer, eles se submetiam ao treinamento mais rigoroso, só para terem a glória de dizer, conquistei aquilo que não é nada. Irmãos, é o que Paulo diz aos coríntios, será que nós, aos coríntios e a nós é perguntado isso? Será que nós não deveríamos nos empenhar com mais esforço ainda? Com um esforço mais rigoroso do que os coríntios haviam se empenhado, do que os atletas coríntios haviam se empenhado, para conquistar aquela coroa que não ia durar praticamente nada, que já depois de um dia de ser colocado na cabeça, começava a se desvanecer? Que comparação há entre o prêmio dessa terra e o nosso prêmio que nos espera? Mas o nosso prêmio, o prêmio dos cristãos, é um prêmio digno de Deus, digno dos nossos melhores esforços. Não seria um objetivo digno de ser buscado a entrada no reino da glória por 1000 anos? E neste reino, como no Império Romano, haverão coroas para os vários serviços preparados para adornar a fronte, para os vários serviços preparados para adornar a fronte dos vencedores. Para a vida de um cidadão salvo na batalha, um tipo de coroa era dado em Roma. Isso acontecia na época do Império Romano. Na época em que Roma dominava a província da Acaia, na cidade de Corinto, quando ela dominava o Ilírico, quando ela dominava as regiões de Troade, da Ásia Menor. Isso acontecia no Império Romano. Para a vida de um cidadão salvo na batalha, um tipo de coroa era dado em Roma. Para o bravo guerreiro que foi o primeiro a forçar seu caminho no campo inimigo, uma outra coroa era dada. No reino de Deus, a mesma coisa acontece. E o conquistador vai usar para sempre essa coroa imarcessível. Há, em futuros vídeos, essa questão das coroas, Há na Bíblia o assunto dos tipos de coroa dada aos vencedores. Em futuros vídeos nós vamos abordar isso, tá bom? Por exemplo, para aqueles que exercem bem o presbitério e a autoridade na igreja, como pastores do rebanho de Deus, como ovelhas modelo, sendo presbíteros no meio do rebanho, eles receberão a coroa imarcessível dado pelo Supremo Pastor. Para aqueles que são fiéis até a morte, a coroa será a coroa da vida. Para aqueles que lutam segundo as normas no combate,
a coroa vai ser a coroa da justiça, a mesma que Paulo recebeu. Então, são diversos tipos de coroa, dependendo do tipo de prova que você suportou, de serviço que você prestou. São graduações e diversos níveis de galardão. Nós vamos abordar isso em vídeos futuros. Mas a questão é, por ser algo de Deus, por ser algo de peso eterno, nós, muito mais do que os atletas gregos, deveríamos nos preocupar. Não é à toa que o Senhor Jesus disse que os filhos dessa geração, os filhos das trevas, são mais sábios na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque eles, por causa de uma coisa que é nada, mas é tudo que eles têm, eles se empenham até o fim. Agora, os cristãos que dizem amar o reino de Deus, que dizem buscar e desejar as coisas espirituais, brincam. Brincam e levam as coisas de forma relaxada, muitas vezes. De uma forma que não dignifica o seu Senhor. Ó, queridos irmãos e amigos, possa Deus abrir nossos olhos. Possa cada um de nós ser despertado. O que nós estamos fazendo? Do mundo nós não podemos esperar nada. Eles não veem. Eles não sabem das coisas. Então, para eles investirem todo o seu tempo, sua vida, seus recursos nessa era maligna, caída, que já está próxima do fim, desse mundo que será totalmente substituído pelo reino de Deus, esse cosmos caído, que já foi julgado e só aguarda a execução da sentença, para eles, os incrédulos, investirem nisso, não é de se surpreender, eles não conhecem a luz, eles não conhecem as realidades espirituais. Mas nós, cristãos, a coisa mais triste, amado irmão, é ver um filho de Deus dedicando toda a sua vida nesse mundo que já está julgado e que não durará muito mais tempo. Quando você tem um cristão investindo todo o seu tempo, seu recurso nessa vida, é como um homem que resolve investir todas as suas ações em um prédio que já foi decretado de ele ser implodido. Sai a ordem para implodir um prédio, mas aí tem alguém que investe toda a sua riqueza nesse prédio, que daqui a pouco tempo vai ser implodido. É a maior das loucuras. Mas essa é a loucura que os cristãos cometem quando pegam suas vidas, sua energia, seus bens, dados pelo Senhor, porque não é deles, emprestados pelo Senhor, e investem tudo nessa era maligna. Quando o reino desse mundo se tornar de nosso Senhor e do seu Cristo, tudo isso, todas as coisas e projetos humanos que não contribuíram para o reino de Deus, serão para o fogo. E eu pergunto para você, amado irmão, onde está o tesouro do seu coração? Como você vai estar diante do seu Senhor naquele dia? Que desculpa você vai dar? Que desculpa eu vou dar para ter pegado todo o meu dinheiro, como eu disse que não é meu, toda a minha energia, que também não é minha, foi Deus que me deu, todo o meu saber, faculdade mental, espiritual, toda a destreza física, esforço, e ter aplicado nessa vida da qual eu não vou levar nada. Os incrédulos fazem porque não conhecem a Deus. Mas pelo menos eles são compatíveis com o que eles veem. Agora eu digo que conheço a Deus, você diz que conhece a Deus, mas pega todo o seu recurso em vez de investir no que é eterno. Em vez de gastar mais tempo aos pés do Senhor em oração, em leitura da Bíblia, em devoção, em serviço aos santos, em serviço aos pobres, aos desamparados. Na pregação do Evangelho, na oração, na comunhão, você pega todo o seu tempo, todo o seu recurso e investe nessa vida para benefício próprio, para o ego mesquinho.
o que será de mim e de você naquele dia, amado irmão? Os atletas gregos, para ganhar uma grinalda, se poupavam de muitas coisas. Do que eu e você estamos se poupando? Não para receber uma grinalda, mas para receber a coroa de Deus naquele dia. Do que nós estamos abrindo mão? Se é que estamos abrindo mão. Observe de novo que a posição verdadeira de um cristão, como evidenciado tanto pelo exemplo como pela exortação de Paulo, é de buscar a recompensa de Deus. Paulo diz: os atletas o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o fazemos para obter uma coroa incorruptível. Aquele que conhecia melhor o valor do prêmio, batalhava ao máximo para obtê-lo. E ele diz, o próprio Paulo, pois assim corro, não como um indeciso. Em primeiro lugar, o apóstolo aqui temos o apóstolo como um corredor. Ele estava avançando para o alvo, não para se contentando com o passado. Não se contentando com o passado. Não se vangloriando de suas renúncias e feitos, mas ávido para terminar sua trajetória com alegria. Grande era a sua diligência, grande abnegação, grandes sofrimentos por Cristo. Ele suportou fome, sede, nudez, fadiga, naufrágio, prisões, açoites, apedrejamento. Tudo era nada, desde que ele ganhasse o prêmio de seu chamamento celestial. Em outro sentido, sua posição era grandemente superior à daqueles inscritos na lista grega. Todos participaram do treinamento e da luta, totalmente incertos quanto ao resultado final, no caso dos gregos. O homem que foi o mais diligente e consciencioso em obedecer todas as regras e acompanhar todos os exercícios, pode ainda perder o prêmio. No entanto, não é sua culpa, mas devido ao superior vigor de um dos seus rivais, ele pode ser derrotado em suas esperanças. Não é assim com Paulo, não é assim com o cristão. O obediente, o abnegado, o servo diligente não perderá sua recompensa. Porque, como a gente falou, o único contraste de diferença que tem entre essa corrida e a nossa espiritual é que lá eles disputavam entre si. Aqui, no nosso caso, faz parte da própria corrida a ajuda mútua e o desejo de que o outro vença. Isso é contado como algo necessário para quem quer receber o galardão. Que você ajude o seu irmão, que você deseje que ele vença, porque não estamos competindo um contra o outro. Nossa luta não é contra o irmão, é contra nós mesmos. Portanto, nós temos uma vantagem. Todo que lutar contra si mesmo e ajudar o próximo tem coroa garantida. Nunca perderá seu prêmio. Diferente de lá, que tem que um lutar contra o outro. Nessa corrida aqui, nós lutamos é contra nós. E nós ajudamos o próximo. Aliás, essa é uma das regras dessa corrida. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, nada que você tenha feito para o Senhor ficará sem a recompensa. Conforme Apocalipse 22, versículo 12, tudo será galardoado. Ali está dito, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a obra que tiver feito, segundo a sua obra. Mas Paulo não apenas se compara a um corredor. A figura que ele usa nesse trecho do capítulo 9, versículo 24 a 27, também é de um boxeador. O corredor se empenha em correr, em perseverar. Quando você fala de corrida, você fala de perseverança. Mas quando você fala de boxeador, você fala de luta. E não é uma luta contra o próximo, é uma luta contra você mesmo. Porque no caso de Paulo,
Não era o irmão do seu lado que ele tinha que boxear, como no caso dos gregos, para poder ganhar. Era a si mesmo. Esmurrar o seu próprio corpo. Os confortos que o seu eu e o seu próprio corpo e ego caído pediam. Ele abria mão disso para poder em tudo ser contado entre os vencedores de Deus. Então ele se compara agora com um boxeador. Enquanto na corrida você tem a perseverança, na figura do boxeador você tem a figura de domínio próprio. Perseverança em manter a constância. Domínio próprio para não se deixar levar pelo relaxo, pelo desleixo. Mas Paulo se compara aqui a um boxeador, o lutador de um prêmio comum nos seus exercícios, que golpeia um oponente imaginário. Ou quando é envolvido em uma luta, às vezes erra um golpe. Paulo não. Ele buscava dominar seu corpo como um antagonista. Seu corpo caído, né? Sua natureza caída, era o próprio inimigo. Porque se não resistir a ele, este pode privá-lo da recompensa, a aprovação do Senhor naquele dia. O indolente e inútil servo não vai entrar no salão de festa, mas será colocado nas trevas exteriores, com lágrimas para lamentar a sua loucura, conforme Mateus capítulo 25. Enquanto Paulo foi conduzido adiante pela esperança, ele era mantido no seu curso de vida através de temor, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Nos Jogos da Grécia, um arauto preparava os lugares dos corredores, definia as leis de competição e dava o sinal da corrida. Isso se assemelhava à atitude de Paulo, o apóstolo. Ele proclamava o reino por vir e suas glórias. Paulo era como esse arauto. Mas que vergonha que seria para o arauto, para aquele que definiu todas as regras, ser impedido de participar da festa porque ele mesmo as quebrou. Não se engane, caro irmão. É possível eu e você falar dessas verdades e nós mesmos não podermos ser contados na experiência delas. Não é porque eu e você conhece isso, não é porque nós falamos disso, que nossa posição já está garantida. O Senhor Jesus diz: se sabeis estes mandamentos, estas palavras, bem-aventurados sois se as cumprirdes. E se eu não cumprir? O Senhor não blefa, irmãos. Não é em saber e em falar. Não é em definir as regras como o arauto do jogo, mas é em competir segundo as regras que estará a premiação. Então, assim como o arauto fazia isso naquele tempo, Paulo estava fazendo aqui. O arauto chamava todos para participar e definia as regras da competição. Dava o sinal da corrida. Isso se assemelhava à atitude de Paulo o apóstolo, pois ele proclamava o reino por vir e suas glórias. Ele chamava todos os crentes a buscar esses prêmios e preparava o treinamento dos candidatos. Quão triste que alguém tão notável pudesse enfim ser rejeitado como não digno do reino no qual seus pupilos entraram. Já pensou, você prepara, aperfeiçoa as pessoas, essas pessoas então são premiadas e você que as preparou tem que ficar de fora porque não lutou segundo as normas? Lutou contrário? Que tristeza, irmãos. Pois acontecerá muito disso. No tribunal de Cristo, muitos daqueles que achavam que estavam aprovados vão descobrir que estão reprovados. E aquele irmãozinho, simplesinho, deixado de lado, que ninguém dava nada para ele, mas que obedeceu o Senhor, esse vai entrar. Esse vai entrar. E aquele que apenas ensinou, mas não praticou, estará fora. Grande seria sua queda e vergonha, justo na proporção de quão alto ele estava sentado durante o dia da competição. São as coisas assim? Então o que diremos aos cristãos que dizem: deixe-me apenas ser salvo, isto é tudo que me importa? Tem muita gente pensando isso. Não, Cristo já fez tudo, tudo é Cristo. Tudo é Cristo, Cristo é tudo.
Eu não preciso me esforçar, não preciso nada, porque Cristo é tudo, irmão. Tudo é Cristo. Cristo já fez tudo. Cristo é minha justiça. Cristo. Sim, Cristo é tudo. Ele é tudo para a nossa salvação. Para a nossa justiça eternamente imputada diante de Deus. Ele é tudo. Mas, para o prêmio, ele deseja que nós permitamos de modo prático que ele seja tudo. E por isso o próprio Paulo dizia que nós devemos crescer em tudo. A expressão grega ali significa em cada detalhe da vida. Nós devemos crescer em cada detalhe naquele que é o cabeça, Cristo. Tem muitas áreas da nossa vida onde Cristo não se formou em mim e em você ainda. E se ele não se formar em nós, não se engane, amado irmão. Ainda que ele seja tudo e tudo já esteja definido para a salvação eterna, mas Paulo temia ser rejeitado. Se com respeito ao reino ele não lutasse segundo as normas. Se com respeito ao reino ele não permitisse que Cristo se formasse nele. E ele adverte os coríntios: não recebais em vão a graça de Deus. Se essa advertência foi dada por Paulo, é porque é possível os cristãos receberem em vão a graça de Deus. A graça de Deus é tudo, mas ela precisa que nós permitamos que ela seja tudo em nós. Então por isso Paulo vai falar para Timóteo: esforça-te na graça. Para os coríntios ele diz: não receba em vão a graça. E para Timóteo ele diz: esforça-te na graça. Será que Paulo não lia Calvino, não lia Lutero? Como se esforçar na graça se a graça é contrária às obras? Sim, a graça é contrária às obras para a minha salvação eterna, para a vida eterna. Mas a graça capacita-me a fazer obras. E capacita a minha vontade a cooperar com ela no que diz respeito ao reino. Isso é uma coisa totalmente diferente. Se eu e você não andarmos nas boas obras que ele preparou, não se engane, amado irmão. Cristo continuará sendo tudo para a sua salvação eterna. Mas você perderá o galardão diante do Senhor. Esse é um risco que todos nós corremos. Se Paulo corria, muito mais nós. Aqui ele está dizendo que muitos dizem isso. Deixe-me apenas ser salvo, isso é tudo que me importa. Se eu puder pelo menos entrar nas portas dos céus, isso é suficiente para mim. Eu diria, nosso irmão Gouveia falando: irmão, se você crê no Filho de Deus, você já é salvo eternamente. Mas no dia da glória milenar, você vai chorar amargamente. E em vão como Esaú, e você vai descobrir que será rejeitado por Cristo, não sendo considerado digno de entrar em seu reino. Conforme Hebreus 12, versículo 16 e 17. A primogenitura perdida, ainda que com lágrimas, foi buscada. Você será obrigado a esperar 1000 anos, enquanto outros estão desfrutando dessa felicidade. Vai parecer quase que uma eternidade ter que esperar pela salvação. Levante-se então, irmão, busque o prêmio. Aqueles que não correrem, não obterão. Eles não colherão, se não plantarem. Certo? Então tem alguns que falam: não, a salvação eterna já está bom. Para Paulo não estava. E Jesus nos aconselha também, dizendo que é melhor entrarmos na vida, e entrar na vida ali equivale a entrar no reino dos céus, do que ficarmos fora dele. Se você está dizendo que você não precisa se preocupar com isso, está dizendo que você sabe mais que Jesus. Então que Deus nos ajude, que ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor realmente constranja o nosso coração, para que nós possamos responder ao chamado celestial. Mas existem crentes, ele diz aqui ainda, que se misturam com o mundo e suas buscas, e que estão sendo levados por prazeres, chegando tão próximo daquilo que é danoso e proibido, quanto suas consciências, ou o clamor dos seus irmãos os permitirem. Para estes, a passagem diz: irmãos, nós estamos em tempo de treinamento. Você é chamado a abrir mão,
abrir mão mesmo daquilo que em si mesmo é lícito, para que você não perca o prêmio. Melhor usar de abnegação e abrir mão dos prazeres desse mundo, que são inimigos de Cristo, do que ser rejeitado por ele como reprovado e excluído de seu dia de recompensa e glória. Então tem aqueles que se poupam, falam, não, só a salvação tá bom, e tem aqueles que não somente se poupam, mas vão atrás do que é proibido. Sendo que, como a gente viu aqui, Paulo era alguém que estava se poupando até do que era lícito. Agora, se até do lícito, para sermos excelentemente aprovados, nós temos que nos guardar, irmãos, quanto mais então daquilo que não é lícito. Porque alguns não vão entrar e vão perder o galardão. Agora outros, por terem se envolvido com pecado, com impurezas, com coisas que desonram o Senhor nesse tempo agora, não serão apenas rejeitados, mas também serão punidos de forma severa. Amado irmão, e você que me assiste, é isso que nós queremos? Eu não quero isso para mim. E espero que você também não queira isso para você. Então qual é a palavra para nós? Levantemos. Ofereçamos nossos membros a Deus como servos da justiça. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque todo serviço no Senhor jamais será vão. Vamos parar por aqui e continuamos a última parte desse assunto no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe os amados irmãos. Já chegamos na parte que fala do prêmio, né? E vamos concluir então no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos vocês.